Olá, e a entrevista especial é com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que fala de finanças públicas, a expectativa sobre as alíquotas do ICMS para 2021, também sobre pandemia e eleições 2022. Confira. A nossa pauta principal é a questão da reforma, claro, a questão das finanças, tudo meio que está ligado, né? Aproveitando o fato do leilão, claro. Queria só abrir com o senhor com isso, assim, até um pouco o que significa, que marca, inclusive, aí, pelo que eu estava vendo até do perfil do grupo, esse que ganhou. No Brasil, eu não sei se eles têm a operação nessa área de estradas. Não, é a primeira. É a primeira, né? Isso, exatamente. As concessões de estradas estão sendo retomadas no Rio Grande do Sul depois de 23 anos que não se faz concessão. As concessões foram feitas no final da década de 90 e depois há um hiato, né, de concessão de estradas no estado. Nós definimos como uma prioridade, justamente reconhecendo a pouca capacidade do governo de fazer investimento com recursos próprios, mas até mais do que isso, porque não se trata apenas de o Estado não ter dinheiro para fazer investimentos diretos. Se trata de reconhecer que nas mãos da iniciativa privada se viabiliza, além do financiamento, da capacidade de financiamento maior do setor privado, a eficiência para investir mais rapidamente. Esse leilão de hoje foi extremamente bem sucedido, né? 54% de deságio. Veja que o Estado previa R$ 7,30 na tarifa, né? E o vencedor vai fazer por R$ 3,36 a tarifa. É menos, inclusive, do que a tarifa atual. Claro, haverá mais praças de pedágio, mas haverá também mais investimentos. Nós estamos falando de investimento na duplicação da rodovia. Sim, né? sim. O que dá previsibilidade também, porque você estabelece um contrato, todas as responsabilidades, as obrigações ano a ano para essa concessionária, e dá previsibilidade também para outros investidores de outros setores econômicos para que invistam no estado nessa região. Então, né, as empresas sabem que aquela estrada estará duplicada em tal período, então elas vão programando seus investimentos, né, de acordo com essa projeção de uma melhor capacidade logística. E isso integra uma agenda ampla de governo, né, que eu deixei bem claro lá já no processo eleitoral, que envolvia nós reduzirmos custos para quem produz, para quem empreende, reduzindo os custos logísticos também, a partir de um programa de investimentos que busca a parceria do setor privado para melhorar a nossa infraestrutura. Então, está dentro desse pilar e nos deixa especialmente animados para 2021, porque vamos ter mais de 1.150 quilômetros que serão concedidos ao setor privado em pelo menos 4 lotes que estamos formatando em parceria com o BNDES, que devem ser licitados no segundo semestre do ano que vem. Então, essa boa receptividade do setor privado, dos investidores participando desse leilão e este deságio nos animam com as projeções para as próximas concessões. O senhor espera, por exemplo, que tenha mais interesse estrangeiro nos próximos? Nós temos leilões no ano que vem previstos para rodovias, temos as privatizações da CE, da Sulgás, temos concessões de saneamento também em PPPs, como a que fizemos no início desse ano, da região metropolitana. Temos lotes também distribuídos pelo Estado, de saneamento. Então é bem possível, né, em todas essas áreas, seja no saneamento, seja nas estradas, seja na energia, existem grandes players internacionais que temos convicção vão estar participando e observam o Rio Grande do Sul, tudo que a gente tem empreendido pela estabilidade do Estado. Isso foi frisado até no valor econômico por um advogado especialista na matéria de um escritório privado. Disse: olha, o Rio Grande do Sul vem vivendo um período de estabilidade que torna o Estado mais interessante para o investimento privado. E aí eu associo as outras pautas de governo, entre elas a que está sendo discutida na Assembleia sobre a reforma, mas que também se associa às outras reformas que nós já fizemos, a reforma da Previdência, a reforma
das carreiras do serviço público, reforma administrativa, enfim, as próprias privatizações. Tudo isso é percebido pelos investidores, apresentando um Estado que se dispõe a criar um melhor ambiente de negócios. Então, tudo isso comunica também, né, essa disposição do Estado de melhorar o ambiente para quem investe, para quem empreende, e, claro, acaba chamando a atenção e fazendo com que participem dos nossos processos de concessões. Antes de eu entrar na questão da reforma, já que o senhor meio que já entrou, mas eu queria só para esgotar essa questão das privatizações, Sulgás, vocês estão prevendo para quando? Dá para se falar algum prazo aí, porque ela ainda não finalizou, né? Provavelmente nós lancemos edital da Sulgás junto com os editais da CEGT, né? Na verdade, a gente está dividindo a CEGT em duas empresas, uma geradora e outra transmissora, e a privatização da Sulgás deve vir no mesmo período, entre março e abril, devem ser lançados os editais para privatização. E os lotes das estradas já tem previsão de data? Os lotes das estradas dos outros 1.150 quilômetros devem acontecer no segundo semestre apenas do ano que vem. Tem toda uma modelagem econômico-financeira, modelagem envolve também projetos de engenharia, tem uma certa dose de complexidade, aí deve ser entre agosto e setembro do ano que vem. No final do primeiro semestre, início do segundo semestre, devemos ter novos lotes de concessões de saneamento, né? As PPPs de saneamento é a semelhança que fizemos na região metropolitana, mas em outras regiões do estado. E Corsã, IPO, alguma coisa assim em função também até... estamos trabalhando na lógica do IPO, né? Também trabalhamos na lógica do IPO, fazer a abertura de capital da companhia, né, para que a gente possa capitalizar também a companhia para investimentos e também é uma oportunidade para o Estado também. Mas o senhor falaria em prazo ou vai esperar, por exemplo, as novas PPPs para dar, sei lá, enquanto isso influencia ou pode, inclusive, dar um valor a mais? Eu, para o IPO, não tenho exatamente uma expectativa, mas eu diria que é segundo semestre também. Segundo semestre. Então tá. Bom, vamos entrar então na questão da reforma, porque o senhor trouxe toda essa percepção aí que alguns setores têm trazido, né, em relação a como o Estado tem evoluído, da segurança que isso aporta. Como a questão da reforma e dela, o senhor ter êxito ou não, vai influenciar esse momento, essa condição que está se conseguindo, pelo menos quando se trata, né, do tema mais para a área privada, né, ou de tornar, né, o Estado mais atraente para o setor privado? Qual é a ligação que esses dois assuntos têm para as pessoas entenderem, né, o que está em jogo na Assembleia? Eu tenho insistido que o desajuste do Estado, um desajuste estrutural de décadas, não vai ser resolvido em poucos anos. Então, o Estado tem que demonstrar, e as pessoas conhecem, né, investidores desse porte em programas que envolvem serviços públicos, né, obras públicas, enfim, infraestrutura, são uma espécie de casamento com o Estado. As empresas se comprometem com o Estado por 30 anos. Então, é uma espécie de casamento. Naturalmente, eles vão observar, o investidor, qual é a condição da noiva ou do noivo, nesse caso. Então, o Estado estar adimplente com as suas obrigações, não estar insolvente, ter até alguma recuperação de capacidade de investimento própria, diretamente, é estratégico para animar investidores. Do outro lado, se o Estado não estiver em condições de honrar minimamente os seus compromissos, ele né, se atrasar salários de servidores novamente, se ele voltar a atrasar fornecedores, ou, entre outros pontos, ele acaba desanimando o investimento privado. A estabilidade do Rio Grande do Sul é que gera, né, uma expectativa positiva em relação à economia, porque o Estado ele é antes de mais nada, uma grande empresa, o governo, que tem funcionários, que tem prestadores de serviço, né, fornecedores. Se o governo quebra e se torna inadimplente, ele arrasta uma série de empresas, de fornecedores, prestadores de serviço, os próprios funcionários, enfim, por uma situação ruim. Então, é fundamental buscar manter o equilíbrio do Estado pelos efeitos econômicos que isso tem
e, consequentemente, pela atração de outros investimentos para o Rio Grande do Sul. Tá. Porque sem a aprovação da reforma, governador, o Estado quebra? Na verdade é o seguinte, nós temos um conjunto de obrigações, né, que são as nossas despesas correntes, que precisam ser suportadas pelas nossas receitas correntes. Esse desequilíbrio está observado pelos próprios deputados, na medida em que votaram um orçamento que prevê 8 bilhões de reais de déficit para o ano que vem. E isso sem contemplar a despesa maior de precatórios, que algum dia será exigida do Estado. O Estado está pagando 600 milhões de reais de precatórios por ano, quando deveria estar pagando 3 a 4 bilhões de reais para conseguir honrar a disposição constitucional de quitar precatórios até 2024. E, evidentemente, o Estado não tem capacidade de fazer essa quitação de precatórios até 2024, porque não tem capacidade de ampliar os valores que paga. Mas é uma dívida que o Estado tem, ele vai precisar pagar em algum momento, ele vai ter que fazer algum plano de pagamento dessa dívida, como ele tem a dívida não paga com a União, que já soma mais de 10 bilhões de reais. No regime de recuperação fiscal, o Estado não tem a dívida perdoada, ele tem um prazo para ir integralizando o valor da dívida. Então, se é cerca de 3 bilhões e meio de reais por ano que o Estado deveria estar pagando, ele vai ter que ir pagando pouco a pouco, todo ano, né? Seja 10% a mais por cada ano, e então ele tem que prever também o aumento desta despesa neste horizonte. Ele já é deficitário sem pagar a dívida, sem pagar os precatórios e sem contar essa nova emenda constitucional sobre a educação, que se refere ao Fundeb, que colocou a vedação de se computar o gasto com aposentados com o gasto em educação. Então, o que isso acaba acarretando? A necessidade do Estado aportar mais dinheiro para cumprir os 25% mínimos constitucionais na educação. Só que isso significaria aportar mais 3 bilhões de reais na educação, o que é absolutamente inviável nesse momento no Estado. Então, o que eu digo é, o Estado tem uma série de obrigações que ele não está cumprindo, ele não está investindo suficientemente, ele não tem capacidade de pagamento para obter financiamentos internacionais. Todos os estados geralmente fazem investimentos em infraestrutura contando com aportes, com financiamentos conquistados junto ao BIR, de BNDES, enfim. Mesmo o Rio Grande do Sul fazia isso, né? O último financiamento foi contratado no Tarso, o Sartori executou, e eu já não tenho mais condição de contratar novos financiamentos. Ou seja, o Estado vai ter que investir com capacidade própria. Se ele não tiver a receita, as privatizações que vão ser feitas vão ser canalizadas, os recursos, basicamente para pagar as contas do mês. Mas e pode? Não, a rigor não pode. A rigor não pode. Mas mesmo que o Estado utilizasse algum artifício para fazê-lo, na verdade nós estaríamos queimando recursos que poderiam ajudar o Estado a fazer investimentos em infraestrutura que são estratégicos para melhorar o desempenho da nossa economia. Então, esse é o desafio que o Rio Grande do Sul tem que superar agora nesse debate com a Assembleia. E com o setor empresarial também. Pois é, só para fechar essa questão mais da dificuldade extrema, assim, isso vai começar, digamos, não foi aprovado, né, o projeto que está na Assembleia. A dificuldade começa a bater a porta do governo em que mês? Assim, que o senhor prevê que, né, a situação... Já nos primeiros meses a gente terá problema, né? Talvez o atraso no pagamento, como nós temos o IPVA no final deste ano, início do ano que vem, enfim, talvez o Estado consiga ainda segurar pagamentos até fevereiro, março, mas depois disso abre-se um período mais crítico, sem ter as receitas do IPVA, por exemplo, né, das antecipações, e o Estado terá perdido cerca de 200 milhões de reais por mês de receita. Então vamos ter um período bastante crítico se não for aprovadas as receitas do Estado já
por fevereiro a março. Alguns têm falado da questão da Lei Candir, que teve agora, até foi aprovado, né, que vai ter um repasse de uma revisão geral, né, que houve, né, que isso ajudaria o Estado. Também se fala que esse ano o governo recebeu o aporte da União em função do problema da pandemia. Como é que o senhor responde a isso? Porque as pessoas acham que o dinheiro tem, entendeu, em algum lugar. Esse ano a gente esperava ter líquido de ICMS para o Estado 26 bilhões e alguma coisa. Líquido que eu digo é já descontado que vai para os municípios, né? E para o Fundeb. Então, a receita não se confirmou nesses 26. Deve se confirmar o total de 25 e alguma coisa. E aí teve o aporte da União, que superou, somado o que nós recebemos de ICMS, que a gente esperava receber esse ano. Mas ano que vem não tem o aporte da União e não tem as alíquotas extraordinárias. Então, contando que não tem aporte da União, esquece-se 1,9 bilhão, fica só os 25 que o Estado teve esse ano, menos as alíquotas extraordinárias. Então, é menos receita do que este ano, né, e menos receita do que a gente projetava para esse ano no Estado, no ano que vem. A Lei Candir são 200 e poucos milhões de reais. Não é suficiente para fazer frente à queda da arrecadação. Tanto é justamente por ter tido essas condições um pouco melhores que nós estamos até abrindo mão de arrecadação. O Estado não está pedindo para prorrogar do jeito que está. Nós estamos pedindo para prorrogar o combustível, energia e comunicação por um período maior, mas a alíquota básica a gente está propondo que reduza no ano que vem de 18% para 17,5% e 17% em 2022, e que as alíquotas internas sejam reduzidas para 12% e que seja terminada de FAO, ou seja, nós não estamos simplesmente prorrogando alíquotas, estamos reduzindo alíquotas, e em muitos casos reduzindo, como é o caso da DIFAL, das alíquotas internas, reduzindo para abaixo do que era antes e do que simplesmente se tornará se não for aprovada a reforma, e buscando manter capacidade de investimento e capacidade fiscal do Estado para honrar os seus compromissos. É isso que a gente está fazendo. Porque as pessoas cobram, trazem muito a questão da majoração, né? O governador está majorando e, inclusive, lembram que o senhor disse que a ideia era só nos primeiros 2 anos, né? É a minha entrevista dada para o próprio Jornal do Comércio lá na época das eleições, na campanha eleitoral. Lá eu falei, 2 anos, né, para dar tempo de nós estruturarmos uma proposta de reforma tributária que vai analisar setores que estão desonerados e que têm capacidade contributiva, para que nós chamemos a contribuição, e em contrapartida vamos buscar a redução dessas alíquotas que estão majoradas. Mas nós não podemos também, eu falei naquela entrevista para o Jornal do Comércio, fazer a redução de impostos às custas da precarização de outros serviços públicos, como de segurança, educação, saúde, o que também é determinante para a competitividade do Estado. Ou seja, fazer uma redução abrupta de receita, de arrecadação, que vai comprometer a prestação de serviços, não vai tornar o Estado mais competitivo, vai tornar menos competitivo, porque o investidor quer segurança, quer a garantia de que os seus funcionários terão acesso à saúde, quer a segurança de que o Estado tem foco na educação para melhorar a produtividade da mão de obra. Então tudo isso é determinante. Então eu falei de forma bastante clara lá no processo eleitoral que não era 2 anos e volta como estava antes, não, era 2 anos para propormos algo diferente, uma política tributária diferente. E fizemos isso. Apresentei lá no meio do ano uma proposta que justamente reduzia todas aquelas alíquotas que estavam majoradas e buscava compensação em setores que consideramos estão mais desonerados, para que eles pudessem compensar, né? São fórmulas de benefício fiscal, todas essas setores que estão desonerados são benefícios fiscais, que há muito tempo, né, se fala, tem que revisar benefícios fiscal, então a gente propôs isso, mas infelizmente o ambiente da pandemia não permitiu que se fizesse um debate sério, responsável sobre isso. Muitas manifestações políticas com interesse eleitoral, enfim, acabaram acontecendo e prejudicaram o funcionamento, prejudicaram o debate sobre esse tema. Você acha que é isso ou há uma resistência de setores da sociedade? E aí eu não sei se o senhor identifica alguns que têm uma dificuldade de entender essa necessidade de, por exemplo, ter condições que promovam, como o senhor mesmo falou muito, né, a questão de você poder reduzir a carga sobre a renda mais baixa, né, ter um padrão mais próximo de países, talvez, que tenham, né, uma modernização maior, né, da questão tributária. O que me parece é que
governo, sempre que fala em imposto, está sob suspeita, né? As pessoas não esperam coisas boas do governo em relação a impostos. E isso acaba contaminando o ambiente e, por mais que a gente explique e fale que haverá redução, porque haverá, para além da redução que viria a ter para as empresas, especialmente as optantes do Simples, com o retorno à situação anterior, porque com o retorno à situação anterior vão pagar 17% nas alíquotas internas, nós estamos propondo 12% de alíquotas internas. Então, mas há uma certa má vontade por parte de algumas entidades empresariais que eu não diria que não entendem, porque entendem o que estamos falando, mas não querem, não se permitem convencer. E como eu disse, tem que ser pensado toda a consequência, não apenas estamos reduzindo impostos, estamos pedindo para manter outros impostos, mas estamos cumprindo aquilo que prometemos. Olha, eu queria tratar da redução das alíquotas diretamente, né, como propus lá com aquela minha primeira reforma tributária. Ela não foi acolhida? Bom, então vamos trabalhar o início de uma redução, com a redução da alíquota, com a redução da alíquota básica, que começa caindo para 17,5%, depois vai cair para 17%, com a redução das alíquotas internas de 12%, também com o fim da DIFAL, que acabam onerando mais as empresas. De outro lado, pedimos para permanecer com a arrecadação sobre combustível, energia e comunicações, porque são elas que vão ajudar a dar sustentabilidade fiscal para o governo prestar serviços públicos. Na coletiva com a imprensa, você falou, até foi um tom bem impactante, que o senhor disse, né, que quem não quer a reforma quer que você, empresário, né, pague mais imposto. O senhor acha que isso consegue atrair e mostrar para quem, os setores beneficiados, que eles precisam estar mais presentes no acompanhamento disso, precisam olhar melhor a proposta? Eu percebo que muitas pessoas contestam a reforma sem saber o que está na reforma. Então a minha tarefa é tentar esclarecer, tanto do impacto que terá para o Estado como um todo, coletivamente, a falta da reforma, porque o Estado vai perder a arrecadação que é essencial para garantir mínima condição de investimento, prestação de serviços públicos, enfim, e o próprio empresário vai acabar perdendo, porque o retorno ao patamar anterior das alíquotas vai fazer com que ele, que paga 18% hoje nas compras internas, caia para 17%, quando eu estou propondo que caia para 12%. E eu não tenho dúvida de que muita gente não está percebendo isso, está advogando contra sem saber sobre o que exatamente. A Fiergs se manifestou positivamente sobre os 17,5%, mas defendeu ainda a questão do escalonamento para 30%, né? O senhor acha que na votação, os não sei quantos deputados aí podem, né, vir a fazer uma flexibilização do 30%? Como é que o senhor vê, assim, e até essa posição da Fiergs, né? Acho que me pareceu que foi a que mais assim, se posicionou, né? Cada ponto percentual, por exemplo, diminuído no combustível, na gasolina e no álcool, na verdade, que é bom lembrar, o diesel não está majorado, ele está em 12%, nunca deixou de estar, mas na gasolina e no álcool, cada ponto percentual que se reduza são cerca de 200 milhões de reais. Então, tem que ter clareza, né, do impacto do ponto de vista fiscal, né, e do impacto diminuto, se não até inexistente, na bomba, depois lá onde o consumidor vai efetivamente, né, consumir, abastecer o seu veículo. Eu defendo que a gente tenha a manutenção dessa alíquota de 30% e reduza os 18% para os 17,5%, depois 17,5% para 17%. Já fizemos a inclusão da segunda faixa do Simples, como isenta também. Então o governo dialoga e constrói soluções. Mas também não adianta forçar uma redução apenas para dar um discurso político, sabendo que não haverá escapatória para o Estado logo mais à frente, se não neste, no outro governo, no próximo governo, que não seja buscar, através dos impostos, recursos para honrar os seus compromissos. Qual é a expectativa do senhor? O senhor acha que, depois dessa semana, né, de negociações, e o senhor acha que a Assembleia conseguiu, assim, captar esse tamanho, assim, do que... Eu vou trabalhar até o final para que
consciente da situação do Estado, viabilize a aprovação da reforma. Porque, como eu sempre digo, não sou eu quem paga a conta, eu sou apenas o síndico, né? Quem paga o condomínio é a população como um todo. Então, quem vai pagar o preço da falta de serviços, da dificuldade do Estado em minimamente conseguir investir, é a própria sociedade. Então, eu acho que é muito importante que se convençam disso, que estejam atentos para isso e dos efeitos que terá na prestação de serviços de saúde, de educação, de segurança, a precarização financeira do Estado. De 1 a 10, em que posição, assim, o ponto, o senhor acha que está a questão da garantia dos votos aí? É difícil dizer, né? É difícil dizer. Eu conversei amplamente com os deputados, acho que muitos entendem. Aliás, vejo que muitos empresários entendem, há muita manifestação de empresários que entendem o que nós estamos fazendo, que concordam, né, e que dão crédito ao governo por ter feito a redução do lado da despesa, com a redução da máquina pública. Então, todo mundo percebe o que a gente fez. E por isso nos dão crédito para votar. Agora, a decisão, né, de cada um é no seu foro íntimo, né? Então, muitas razões podem ser elencadas aí para votar de outro jeito que a gente não espera. Então, a gente vai trabalhar até o último minuto para buscar viabilizar a reforma, porque a gente entende que sem ela o Estado se dirige ao caos. E o senhor acha que é uma antecipação aí de 2022? A resistência? É possível que haja, que haja. Haja vista que também, olhando o Jornal do Comércio lá, por exemplo, se a gente pegar a entrevista do então candidato pelo Partido Novo, ele mesmo dizia que tinha que manter as alíquotas lá. E ele mesmo dizia que tinha que manter, porque senão o Estado, com uma redução abrupta na receita, poderia caminhar para o caos. Ele dizia isso. E agora? E agora está combatendo fortemente. O Partido Novo é um combatente da nossa proposta e ele também, esse candidato a governador que foi agora, está também fazendo oposição nas redes sociais. Mas o que vai desequilibrar para um lado ou para o outro é o MDB, né? Nesse caso, né? Provavelmente, né? Não sei como mas eu tenho boa expectativa no PMDB. O PMDB sempre agiu com responsabilidade com o Estado, né? Quando governou, teve 3 governos recentes do MDB que contaram com o apoio do PSDB, o meu partido, e esses governos foram responsáveis com os destinos do Estado. Todos eles tiveram que aumentar impostos e não tiveram medo, né, de fazer. O Brito, o governador Rigoto, o governador Sartori, todos esses governos do MDB precisaram fazer aumento de alíquota e não tiveram receio da opinião pública ou da questão eleitoral, porque procuraram fazer o que era certo para aquele momento histórico, né? E certamente nós estamos diante de um desses momentos e de um contexto que exige grande responsabilidade nossa para não prejudicar uma agenda que estamos trilhando aí e na qual eu insisto, não é uma agenda de 2 anos de Eduardo Leite, é uma agenda de 6 anos aí de reestruturação do Estado, né, inclusive com a participação do ex-governador Sartori. Tem mais 2 coisinhas, só pegando essa questão de eleição 2022, queria saber do senhor qual vai ser o seu destino, já que o senhor já disse que não vai à reeleição, já confirmou de novo. Onde estão os seus, assim, as suas expectativas? No Senado? Na presidência? O que dá para a gente falar? Não penso em nenhuma candidatura em 2022. Não serei candidato à reeleição, porque é um compromisso que firmei, inclusive, né, para manter o melhor ambiente de cooperação e colaboração entre as forças políticas que me apoiam, sem ter receio de que isso possa lhes tirar a legítima aspiração de protagonismo no próximo processo eleitoral. Então eu quero realmente, estou passando aí por esse momento difícil da pandemia, da necessidade de aprovar a alteração do imposto. Então o foco todo tem que estar nessas entregas. Agora, claro, tenho conseguido ganhar espaço na política nacional, o que me coloca na condição de debater o futuro do país, e eu quero ajudar a construir condições para que uma candidatura de centro se viabilize em 2022. É isso que eu
que eu quero ajudar. Agora, eu ser candidato a alguma coisa ou outra, jamais será um empecilho. Não estou buscando nada pessoal, quero dar uma colaboração para ver o país avançar mais rapidamente. Mas não está descartado. Seu candidato do centro, por exemplo. Eu diria o seguinte, né? É natural que qualquer um de nós, na profissão, na posição que nós ocupemos, né, projete estar um jornalista naquele grande veículo de comunicação, um político também nas posições de maior poder de decisão e de encaminhamento do futuro do país. Então é natural que isso aconteça. Agora não pode ser isso que motive a nossa atuação. Já tenho enormes desafios no Rio Grande do Sul, não preciso ampliar os desafios e as dificuldades antecipando debates eleitorais que não tem propósito nenhum nesse momento. O Senado é um, digamos assim, como forma até de decisão, de influência. Você acha que é uma perspectiva que... Não concorro à reeleição, e qualquer outra candidatura que eu pudesse vir a ter em 2022 exigiria que eu renunciasse 6 meses antes do mandato, ou seja, em março. Eu não pretendo renunciar para concorrer ao Senado. Acho que é uma eleição também que ajuda a organizar as forças políticas locais. Eu quero ajudar a fazer uma composição em nível estadual que viabilize continuidade de uma linha de administração, né? O governador Sartori deu a sua colaboração na reestruturação da máquina pública, nós demos também a nossa, né? Buscamos dar um ritmo ainda mais forte nessa reestruturação da máquina, e eu quero ajudar que o Estado continue nessa direção. E, bom, aí tem 3 posições que são especialmente disputadas, que são o governador e o vice e o senador, né? Uma eleição de uma vaga só, a próxima. Então eu quero ajudar que a gente consiga compor o nosso campo político em torno de candidaturas que representem esse caminho. Eu tenho menos preocupação comigo pessoalmente. Você acha que pode aí ter um MDB junto com o PSDB? E tem algum nome assim que lhe agrada em termos de política? Não tenho nenhum nome, acho que é precipitado, né? A gente tem que ver tudo que vai acontecer ainda em 2021, um cenário econômico ainda incerto, ninguém esperava que tivesse pandemia em 2020, né? Nós não sabemos ainda o que nos aguarda em 2021, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico, como vai ser a recuperação, e consequentemente esse ambiente econômico vai afetar o humor, né, da população, e esse humor é que vai acabar determinando qual o melhor perfil político para poder vencer a eleição e, claro, né, poder governar o Estado. Então acho que o ano de 2021 poderá ser efetivamente um ano de encaminhamentos importantes nesse sentido. E pandemia, governador, meu último tópico, a gente viu assim, né, durante o processo todo e mais, assim, ainda agora há pouco, muito, né, dificuldade de se conseguir ter, né, um encaminhamento claro, um plano único. A gente viu o presidente essa semana, inclusive fazendo não sei se uma autocrítica muito de leve sobre, né, que algumas manifestações, interesses assim, né, privados ou mesmo pessoais podem ter, né, atrapalhado, indicando que pode estar, né, que a ideia de uma união. Como é que o senhor vê, assim, está se caminhando depois do furacão que tem sido político isso, para uma situação mais de uma normalidade para a questão da vacinação, por exemplo? É o que eu espero e é pelo que eu trabalho, né? Arrefecer os ânimos, reduzir essa tensão política existente na forma dos cuidados, do distanciamento e principalmente agora mais recentemente da vacina. Acho que isso não constrói e não atende ao interesse da sociedade. As pessoas querem ver os seus problemas resolvidos, a sociedade quer ter menos ansiedade, as pessoas querem ter mais segurança na forma como o governo lida com a questão. E para ter mais segurança, eu acho que tem que ser mais técnico o tratamento do tema, com base na ciência, do que com um tratamento político, né? Ou seja, discursos de um lado ou de outro, pró-vacina X ou contra a vacina,
isso não colabora com nada, né? Só aumenta essa tensão, esse tensionamento e gera maior ansiedade na população. Então, a minha expectativa é, pelo que eu trabalho, a ciência determinando o melhor caminho enfim, e os políticos devem ajudar a arbitrar justamente a conciliação para que a ciência tenha espaço para fazer a sua parte. O senhor espera um janeiro muito difícil em termos de pandemia, e olhando mais pelo aspecto da questão objetiva, né, da transmissão, da doença em si, né, porque a vacina ainda não vai ser factível, né? Tem esse tempo de imunização ainda, a gente prevê ainda alguns meses até que a gente tenha o efetivo efeito da vacina, o que vai fazer com que nós tenhamos que conviver com níveis de protocolos e restrições ainda por algum tempo. Se eu fosse pedir um presente de Natal, o que o senhor pediria? Eu acho que o mais rápido a vacina, sem dúvida nenhuma. Mais que a reforma? Eu pensei que o senhor fosse pedir a reforma. E a reforma, é claro, né? Pode ser duas coisas, pode pedir os dois presentes. O senhor é o governador. O governador tem direito a 2 presentes, então eu peço as duas coisas. A gente precisa, a reforma ela é positiva, não apenas do ponto de vista fiscal, financeiro para o Estado, mas é positiva do ponto de vista econômico também, porque reduz para empreendedores impostos e mantém capacidade de arrecadação do outro Estado, capacidade financeira para o Estado prestar serviço. Mas é claro que a gente também quer um ano de 2021 mais sossegado, e com mais liberdade para as pessoas e com menos vidas perdidas. Então a vacina também ela é bastante importante. Não tem uma ou outra, nesse caso a gente precisa das duas. É o tal do saúde e economia que tanto pautou, né? Sem dúvida nenhuma, exatamente. Este então foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na entrevista especial da semana. Se você quiser conferir o texto completo, é só acessar www.jornaldocomércio.com/política ou ler diretamente na edição impressa. Ficamos por aqui, continue seguindo nossos canais e até a próxima.